Fala, meu querido aluno! Pessoal, seja muito bem-vindo à nossa análise de edital da PM de Minas, beleza? Então, assim, eu vou comentar algumas coisas que eu acho que realmente podem cair, eu acho que realmente você tem que ficar de olho em relação ao que já caiu em outras provas, beleza? Então, assim, é uma análise de edital muito importante que você precisa saber. Então, turma, já segue lá no Instagram, professor Ian Ribeiro, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E vamos para a nossa análise de edital. O que acontece, turma? Olha só. O primeiro tópico que o edital traz é o seguinte: análise e interpretação de representações de figuras planas, desenhos, mapas, gráficos, tabelas, séries estatísticas, séries temporais e plantas. Utilização de escalas. Uma dificuldade, turma, que o aluno tem é porque ele acha que ele vai pegar o edital e ele vai estudar literalmente na sequência em que o edital apresenta. E nem sempre isso vai acontecer, tá? Porque o que acontece? Quando você traz, por exemplo, o conceito de escala no tópico 5.1, escala, turma, é uma razão matemática e razão tá lá na frente, tá? Então você tem ali variações de grandezas que a gente vai ver, razão, proporção, regra de 3, simples e composta. Então é uma situação que você utiliza escala. Já caiu esse tópico na prova? Já, tá? Se você ver, por exemplo, na prova de 2019, você vai ter uma relação de interpretação de gráfico. Mesmo que você tenha porcentagem, mas é uma leitura de gráfico. Então, assim, é um edital que traz também funções. Então, turma, função é análise gráfica também. Então, você de fato tem um tópico fortíssimo. Eu aposto que o tópico 5.1 ele é um tópico ligado a uma questão de estatística da sua prova. Beleza? Tópico 2. Conceitos e aplicações básicas de estatística. População, universo, amostra, amostragem e variáveis. Medidas de tendência central, medidas de dispersão e porcentagem. Detalhe: nessa mesma prova de 2019 caiu uma questão sobre conceitos de estatística. Então, assim, população, universo, amostra, amostragem e variáveis entra em um formato de questões, beleza? Que é a questão de você entender o conceito dela. Medidas de tendência central, turma, é média, mediana, moda. Média ponderada, média aritmética, já caiu questão disso. Só que você também tem que ter um certo cuidado em relação à interpretação de distribuição de frequência, beleza? Eu bato nessa tecla porque pode acontecer. Medidas de dispersão é amplitude, variância e desvio padrão. Porcentagem ele trouxe como um tópico do 5.2, mas na verdade ele é um tópico separado. Normalmente cai porcentagem em interpretação gráfica, mas pode de fato vir uma questão separada, não necessariamente uma questão com estatística, beleza? 5.3 estruturas e diagramas lógicos, lógica de primeira ordem, lógica de argumentação, analogias, inferências, deduções e conclusões. Aqui tem um ponto interessante. Ó, analogias, inferências, deduções e conclusões, isso aqui é um tipo de raciocínio. Turma, esse ponto de 5.3, ele é dividido em lógica proposicional e lógica de argumentação. O primeiro tópico que você vai estudar é esse aqui, ó. Ah, Ian, mas ele na leitura do edital ele vem depois, não tem problema. Mas você vai estudar ele. Quando você estuda ele, você tem uma noção de tabela verdade, de conceito de proposição, simples e composta. Tá vendo que é um edital bagunçado? Você tem uma noção do que é tautologia, contradição e contingência. Você tem uma noção de condicional, uma noção de equivalência e leis de Morgan. O que é leis de Morgan? Negação de proposição composta. O que é silogismo? É uma estrutura dada através de uma dedução, onde você tem uma premissa e uma conclusão. Beleza? Depois que você tem ali uma lógica proposicional, aí você vai para a lógica de argumentação.
que é quando você tem a noção de tipos de raciocínio, que é analogia, inferências, que é indução e dedução. Depois você vai perceber que você tem ali lógica de primeira ordem, que é respondido por quantificadores e diagramas lógicos, que é o todo, algum e o nenhum. E você tem uma estrutura que a gente chama de hipotética, que é quando você tem várias premissas, várias proposições compostas e conclusões. E aí você, de fato, vai tirando as conclusões a partir de uma única, que no caso é a dedução hipotética. Beleza? Então, de fato, saibam fazer isso daí. 5.10. Opa, 5.10 eu repeti aqui, mas está lá na frente. Ó. 5.4. Métrica, áreas e volumes, estimativas e aplicações. Na verdade, turma, isso aqui é a junção de geometria plana mais geometria espacial, tá? É você ter uma noção, principalmente, de um cálculo de área de triângulo, quadrado, retângulo, paralelogramo, trapézio. É para você ter uma ideia de círculo, circunferência, tá? Quando a gente fala volume, é você saber calcular volume de um cilindro, volume de um prisma, de uma esfera, de um cone e assim sucessivamente. 5.2 eu acho fortíssimo cair uma questão disso daqui, porque você tem resoluções de equação do primeiro e do segundo grau e sistemas lineares. Eu acho difícil, turma, cair uma questão de sistema linear por meio de matrizes, tá? Eu acho que o conteúdo de sistema linear para o edital da PMMG vai vir como uma substituição e a ideia de escalonamento, adição e subtração, tá bom? Quando eu falo substituição, é você ter assim, isola uma letra, substitui na outra equação e assim sucessivamente. Tranquilo? 5.6. Noções básicas de contagem. Turma, tem gente que acha que vai cair combinação, permutação com repetição e assim sucessivamente. Na minha opinião, não vai. Na minha opinião e com a experiência que eu tenho, noções básicas de contagem é PFC, princípio fundamental da contagem, que é aquele famoso traço, ponto, traço, ponto, traço, onde em cada tracinho você coloca as possibilidades da respectiva tomada de decisão que você tem. Probabilidade. De fato, você tem três situações, que é a situação mais clássica de todas, cálculo geral. Você tem ali elementos favoráveis dividido por elementos totais, porém, ele deixou muito abrangente, podendo cobrar união de probabilidade e podendo cobrar interseção entre eventos. É simplesmente você utilizar o ou o i. Multiplicar ou somar probabilidade. Noções de função. Aqui você tem análise gráfica, função afim, função quadrática, função exponencial e função logarítmica. Na minha opinião, turma, função exponencial é uma possibilidade, tá? Porque você tem clássicos exemplos da seguinte forma: meia vida. Então, a cada tanto tempo você decai de uma maneira exponencial, tá? Você tem ali, por exemplo, aqueles exemplos clássicos de uma população de uma bactéria dobra a cada 2 horas, em 8 horas, a partir da função tal. Você tem qual quantidade de população? É uma possibilidade. Logaritmo. Acho difícil nesse edital da PM de Minas. Acho exponencial válido, depois afim, depois quadrática. Não apostaria em logarítmico, não. Tranquilo? Só que o 5.8 é dito e certo, turma, que vai cair uma questão de conjunto, vai cair aquela ideia de começa pela interseção, vá para a região do somente, ó, interseção, depois vai para a região do somente, depois você vai para a região do que está fora. Isso aqui é o universo dos seus conjuntos. É dito e certo que vai cair uma questão dessa daqui. 5.9. Sequências numéricas. A gente viu isso daqui de maneira abrangente. Quem foi meu aluno sabe disso, tá?
PA, que é progressão aritmética, e PG. Turma, entre PA e PG, a maior quantidade de questões está em progressão aritmética, beleza? Então, assim, PG pode cair? Claro que pode. Só que eu acho difícil você cobrar uma prova aqui que tenha exponencial e tenha PG na mesma prova, já que você tem ali exponencial, de fato é uma progressão geométrica. Pensando assim, né? Salvo as devidas restrições, mas você tem de fato uma situação dessa daí. Tranquilo? Então não acho que vai cair do uma de cada. Eu acho que caiu uma de exponencial em função, não cai PG. Caiu uma PG, acho difícil cair exponencial ali. Mas dentro disso daqui, eu acho que primeiro PA, depois uma sequência numérica genérica que o cara criou, e em terceiro lugar, uma PG. Por último, dito e certo como questão, variação de grandezas. Razão, proporção com aplicações. Aí entra regra de 3 simples e regra de 3 composta. Turma, isso daqui é certeza que vai cair na sua prova, tá? Certeza. Quem me conhece sabe do que eu tô falando, que eu bato dito e certo em cima do edital. Tranquilo? Então, assim, fica de olho. É uma análise de edital que você vai ter uma noção aí do que vai cair, do que eu acho que pode ser cobrado ou não, certo? E você vai realmente tendo essas noções. Top 5 assuntos, já que você está aqui, então eu vou falar. Top 5 assuntos do edital da PM de Minas. Vamos lá. Estatística, lógica proposicional, lógica de argumentação, razão, proporção, regra de 3, beleza? Você tem uma situação aqui que a gente vai falar conjunto, então a gente já tem 4 conjuntos, e você tem ali uma situação de contagem, e eu vou incluir também aqui probabilidade aqui dentro, tá? Que eu sei que vai cair isso daí. Mas contagem para mim é dito certo como questão. Bateu esses 5 pontos, vá para os demais, que aí você vai começando assim, poxa, ali eu garanto 6, 7 questões, mas eu quero gabaritar. Então você vai começar a ampliar. Você vai começar a ver ali uma geometria, você vai começar a ver ali uma situação de sistema linear, que eu acho forte também cair, tá? E assim sucessivamente. Beleza? Análise de edital da PM de Minas está aí. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Segue lá no Instagram, @professor Ian Ribeiro. Que Deus abençoe a vida de cada um. A jornada, compartilhe com seus amigos. Já se inscreve aqui no canal também. Já ativa o sininho. Já curte, comenta, compartilha. Que Deus abençoe. Tamo junto. Até nossa próxima análise, a nossa próxima dica, a nossa próxima aula. Fique com Deus. Fui.